estudo que eu já vinha fazendo, né, recentemente, porque o Kardec nos traz uma compreensão, né, sobre o que é Deus, mas lendo Leon Denis, que depois eu vou apresentar para vocês quem é esse autor, né, Leon Denis, que eu gosto muito, e através de um livro chamado O Grande Enigma, ele, para mim, né, ele foi um convite para sentir Deus, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma compreensão intelectual sobre um assunto, né, os conceitos, a gente consegue até, às vezes, repetir aquele conceito, né, como se a gente tivesse realmente profundamente assimilado, mas, às vezes, ele não chega ao coração, né? E, enquanto a gente não se assenhora intelectualmente e, ao mesmo tempo, através do sentimento, né, que a gente tem essa assimilação completa entre pensar e sentir, a gente não consegue promover mudanças, por exemplo, na nossa vida, né? A gente repete algumas coisas, já tem aquela compreensão intelectual, mas ainda não consegue pôr em atitudes porque ainda faltou o sentir, né? Chegar ao coração. Então, a ideia hoje é fazer essa interlocução entre o compreender e o sentir, que para mim chegou dessa forma, né? Entre Kardec e Leon Denis. Deus para nós, né, ele apresenta, assim, muitas denominações, né, a gente já ouviu muitas formas, né, de conceituar Deus, como providência, a maçonaria define, por exemplo, como grande arquiteto do universo, né, ser supremo, Pai Celeste, mas o Leon Denis vai dizer para a gente que, de qualquer forma, independente da forma como se nomeia Deus, né, ele é sempre a ordem, a lei, a razão universal, ou seja, a grande causa, né, o grande motivo. E um dos grandes enigmas também para nós, né? Nós sabemos que, ao longo da nossa jornada, nós fazemos muitas perguntas, né? A criança pequena pergunta, em algum momento, a partir do momento que ela começa a se abrir para as curiosidades da vida, né? Uma pergunta, de onde eu vim, né? E o pai e a mãe ficam ali, né? Naquela dificuldade de responder para a criança de onde ela veio, e aí conta uma historinha da sementinha, né? E a criança fica imaginando, né, como é que é essa semente, né, que ela se tornou a partir do seu desenvolvimento. Mas a gente sabe que essa pergunta ela é um pouco mais ampla, e às vezes a criança vai trazer essa pergunta em outro momento, porque não é só aquilo que ela quer saber, né? Uma outra pergunta que também a gente se faz, que também é um enigma para nós, é para onde vamos, né? Muitas vezes ela vem no decorrer aí da nossa maturidade, do processo de envelhecimento, vai chegando um momento, na aproximação talvez aí da morte, a gente se pergunta para onde nós vamos, né? De onde viemos, para onde nós vamos? São perguntas que o Espiritismo nos responde, né? Nós viemos da pátria espiritual, vamos retornar para lá porque somos espíritos, estamos na carne temporariamente, mas somos essencialmente espíritos, né? E uma outra pergunta também que muitas vezes a gente se faz é sobre o porquê da existência, por que nós estamos aqui, né? É outra pergunta que o Espiritismo também nos responde, né? Que nós nascemos simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição, né? Então a gente vem, retorna, aprende um pouco mais lá, volta para colocar à prova aqui se nós realmente aprendemos aquilo que nós tivemos acesso no mundo espiritual. Então nós vamos caminhando, né? A partir desse processo de reencarnação, né? E com o objetivo sempre, né, do progresso. Então, nós nascemos simples e ignorantes com essa perspectiva, né, de progredir e chegarmos à perfeição. Sempre pautados aí pela lei de justiça, amor e caridade, que nos oportuniza, que dá a oportunidade a nós, então, possamos recomeçar a cada vez. Erramos, aprendemos algo,
vamos, então, recomeçar a colocar em prática aquilo que nós assimilamos, né? E também a possibilidade da gente reparar os danos, né, que nós podemos ter praticados aí, né? Ferindo as leis divinas, né? Então, esse recomeço é uma grande oportunidade que tem a ver com a justiça divina, né? Que ela não é punitiva, ela sempre nos oferece novas oportunidades. E, assim, um outro enigma, né, que fica para nós, né, desde sempre, é a existência de Deus, né? Há aqueles que se portam de um lado, né, Deus existe, e outros que se colocam, né, do outro lado, Deus não existe. Isso, essa conceituação, esse entendimento da existência ou não existência de Deus, ela é um divisor de águas na nossa vida, né? Porque se Deus existe, fomos criados por Deus, nós temos, a partir daí, alguma referência, né, de moral que nós vamos buscar, nos pautar e fazer modificações na nossa vida. Se nós não temos essa referência, Deus não existe, a vida enquanto dura, eu vou viver o aqui, agora, o hoje, né, de acordo com o que eu desejo, buscando a realização dos prazeres mundanos e só, né? Então, isso vai ser um divisor de águas na nossa vida também, essa resposta sobre essa questão de Deus, né? Se ele existe ou não existe. Então, o primeiro, você pode ver aqui, a primeira questão do Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Espíritos vai começar, né, discorrendo sobre Deus, né? Kardec, então, fazendo várias perguntas, e a primeira delas, nós já até decoramos, né? Aí, portanto, ouvirmos, né? E lermos também, que é Deus, né? Que é uma pergunta interessante, porque ele não pergunta quem é Deus, porque isso daria margem a uma personificação, né? Deus ter atributos aí humanos, né? Mas sim o que é Deus, né? E a resposta é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, ele, na continuidade das questões que ele vai colocando para os espíritos, para tentar digerir, né, um pouco e compreender melhor, ampliar esse leque, né, de informações para nós, para nossa compreensão, ele vai dizer que, então, se não há efeito sem causa, nós devemos procurar a causa de tudo que não é obra do homem, porque ali nós vamos, então, encontrar Deus, a prova da existência de Deus, né? Então, essa mesa foi produzida pelo homem, a casa, enfim, os objetos materiais aqui, né? Mas há algo, né, onde nós não podemos ver ali as mãos do homem, e sim as mãos de Deus, né? Que é a natureza, né? E o próprio homem, né? Que foi criado, como a gente disse, né? Simples e ignorante, mas perceptível, né? Ou seja, sujeito a esse processo de evolução, né? Então, no homem, a obra do homem, né? Ela está sujeita à imperfeição, né? Porque exatamente nós estamos nesse processo evolutivo, mas a obra divina, ela é perfeita. Nós vemos, por exemplo, a natureza, não sei se vocês devem lembrar da biologia, né, que a gente já estudou lá há bastante tempo, né, sobre a cadeia alimentar, por exemplo, né, a gente tem ali que o rato come a planta, e aí a cobra come o rato, e a águia vai comer a cobra, né? Então, existe ali uma sequência alimentar que vai gerar um equilíbrio dentro do sistema da natureza. Porque se você tira um elemento desse, você vai criar uma superpopulação do predador, né? Por exemplo, também nós temos o sapo, que vai comer o mosquito vai atuar na decomposição dos restos, né, alimentares ou de animais e tudo mais. Se você retira o sapo, você, né, vai ter um excesso de mosquitos que não vai ser nada agradável para nós.
né? Mas nós vemos que a intervenção do homem, muitas vezes, vai gerar um desequilíbrio aí nesse processo, né, da natureza, que em si, da forma como foi criado, é profundamente harmônico, né? E também nós vemos na natureza um processo de transformação, né? Existe um estudioso, né? Existe uma lei chamada Lei de Lavoisier, né? Lavoisier é que ditou essa lei, né? Que diz o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso também a gente deve ter visto lá na biologia, né? Então, há um processo de transformação constante. A água, ela evapora, forma as nuvens, depois retorna na chuva, né, que vai irrigar os rios, os mares, né, a natureza em geral. Sabemos que 70% do nosso planeta e do nosso corpo também é água, né? Então, nós necessitamos profundamente da água. Então, ela faz sempre esse processo circular, né? Então, a natureza tem um funcionamento em si muito perfeito e harmonioso, né? O próprio homem, mesmo a gente não dominando aí os conhecimentos que a pessoa da área de saúde tem, a gente consegue apreciar a perfeição, né, do corpo humano, desde a visão até o processo circulatório, processo de alimentação, né, gestão, a digestão, processo de eliminação também daquilo que não é útil para o nosso organismo, a gente elimina, né? Então, tem um processo, assim, que é muito perfeito. Se a gente parar para pensar, né, o corpo humano é maravilhoso, é perfeito. Mesmo que ele venha com alguma deficiência, algum problema, a gente pode adquirir também ao longo da existência, por responsabilidade nossa, né, questões de alimentação, de cuidado, ou porque a gente veio aí com um intuito, né, de aprimoramento, né, de aperfeiçoamento. Então, às vezes, aquela doença, aquela, né, ou deficiência vai poder também nos ajudar nesse processo de evolução, nos colocar à prova aí, né, com resignação e tudo mais. O Leon Denis, no próximo, ele vai, então, nos dizer que Deus é incognoscível em sua essência, ou seja, não é dado a ser conhecido pela nossa pelo nosso maravilhosa, tá? Confirmar a afirmação que já está lá no livro dos Espíritos, de que Deus se dá a ver nesse livro aberto aí da natureza, né? Fundo de cada um de nós, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, de parabéns, momentos de silêncio, de meditação que a gente pode fazer, nós vamos, então, descobrindo dentro de nós. Que também eles vão, né, citar um provérbio que pela obra se conhece o autor, né, eles vão acrescentar que, porém, o orgulho é que gera incredulidade, ou seja, o nosso orgulho muitas vezes vai impedir a nós, né, de poder ver Deus, enxergar essa dimensão criadora, né, de todas as coisas. Por quê? Pensamento muito voltado para nós mesmos, achando que tudo se encerra em nós, né? E nós temos, não sei se vocês conhecem, a prece de Cáritas, que é uma das últimas preces, né? Eu acho que é a última prece do Evangelho, é considerada, né, uma prece assim, mais perfeita, né? Enfim. E ela, na última frase, ela diz o seguinte: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem, ou seja, a imagem de Deus, né? Então, quando nós conseguirmos alcançar a simplicidade, a humildade, né, nós vamos poder, então, refletir Deus, né? Eu achei, assim, acho maravilhoso a gente parar para refletir sobre essa frase, né? Porque ela vai dizer que na medida em que nós pudermos, né, nos livrar, então, né, eliminar, a partir de um esforço próprio, de uma luta, né, do orgulho, né,
do egoísmo, né, que são as duas chagas, né, da humanidade, nós então vamos poder espelhar Deus através de nós, né? Eu acho que não é difícil a gente, de repente, ter em mente, poder recordar alguém que não tem, a questão da simplicidade ela não tem a ver com a pobreza, né? Com a falta, né, de recursos materiais. A gente às vezes conhece pessoas aí bem financeiramente, mas que carregam, já trazem essa simplicidade em si, né? Mas também podemos recorrer, né, a pessoas que, associadas aí a questão material, né, de poucas posses materiais, que também estão inseridas nesse contexto da humildade, da simplicidade. Mas que a gente vê, independente, então, da questão material, né, ali, pessoas caridosas, envoltas, né, uma preocupação com o próximo, com, né, em atos, a prática, né, da caridade em torno de si. Tem até uma música do Chico Buarque, Gente Humilde, não sei se vocês já ouviram, depois procurem aí na internet. Ele tem um momento que ele começa a observar a pessoa simples, né, sentada na varanda da casa, na luta cotidiana, né, no trabalho, e aí ele vai dizer, é gente humilde, que vontade de chorar, né? Então ele se sente comovido pela simplicidade, pela gente humilde, né? Eu acho muito interessante, muito bacana essa música, né? Que a gente pode lembrar também da, da pergunta de Kardec para os espíritos, né? Que ele fala assim, sobre a felicidade, ele fala que cada um tem um modo de sentir felicidade. Para uns é a posse, né, bens materiais, para outros é uma outra coisa. O que seria, então, a felicidade? E aí eles vão responder, né, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Três características aí que a gente posse disso, a gente pode conseguir alcançar, né, esse sentimento de felicidade. Ou seja, é a posse do necessário, porque aquilo que extrapola o necessário vai tirar o nosso sono, né? Vamos necessitar aí de seguranças para, né, nos resguardar. Então, a gente perde a tranquilidade com a ganância, né? Com o querer mais, né? A consciência tranquila, né? Que é aquela sensação que nós podemos ter também quando a gente deita a cabeça no travesseiro e pensa assim, eu fiz tudo o que estava no meu alcance, né? Então, a gente tem essa sensação de paz interior, né? Da consciência tranquila. E a fé no futuro, né? Que nos permite, assim, manter esse olhar aberto para o amanhã, mesmo que hoje não esteja legal, não esteja muito bem, mas com a esperança de que amanhã eu vou acordar melhor, que as coisas vão melhorar, né? A esperança nos abre essa perspectiva de futuro de amanhã, né? Que é muito importante, que pode também trazer essa felicidade, né? Essa sensação de felicidade. E aí, Kardec, continuando a sua pesquisa, né, as suas perguntas, ele quer saber se pode o homem, em algum momento, compreender a natureza de Deus. E, evidentemente, a resposta que ele recebe é negativa, né? Por quê? Porque para isso falta-nos o sentido. Né? O sentido porque para compreender Deus, não basta os nossos sentidos corpóreos, né? Nós temos aí os órgãos sensoriais, a visão, a audição, o olfato, o paladar, né? Eles são insuficientes para que a gente possa compreender a essência divina, né? Então, para isso, nós ainda precisamos evoluir, né? Porque esse sentido, ele é extracorpóreo, né? Não tem a ver com os nossos sentidos materiais, né? Físicos. Mas ele continua querendo saber se um dia nós vamos conseguir compreender o mistério da divindade. E aí, assim, esse um dia, né, é o amanhã, né, é um para frente, né? E eles, então, vão dizer que sim, né? Mas quando nós tivermos, né, o nosso espírito, né, não tiver mais obscurecido pela matéria, ou seja, tão apegado
à matéria, porque muitas vezes envoltos nesse nosso cotidiano, nesse muito material, porque nosso mundo, né, o planeta Terra, é material, muito material. Mas, apesar disso, né, com esforço, nós podemos também ter a nossa luta diária, né, porque nós também precisamos nos alimentar, o nosso corpo pede alimento, então isso é material, né? Mas, apesar de tudo isso, nós podemos também abrir espaço, ir abrindo espaço cada vez mais para essa busca interior, para essa busca espiritual e essa comunhão e essa comunicação com Deus, né? Hoje aqui, estamos aqui hoje fazendo isso, né? Quando a gente abre um momento para fazer o evangelho no nosso lar, nós também estamos abrindo espaço para essa busca espiritual, né? Para que, através do evangelho de Jesus, buscando compreender o exemplo que ele nos deixou, mais do que um texto, como foi dito aí no início, né? Não deixou nenhum texto escrito, mas ele deixou uma exemplificação para nós, né? Então, é um momento também que a gente pode abrir espaço, então, no nosso lar para essa comunhão entre, né, os familiares. E também, né, pela nossa evolução, nossa perfeição moral, a gente, então, puder nos aproximar de Deus, então aí nós podemos vê-lo e compreendê-lo, né? Então, vamos ainda aguardar, né, e trabalhar, né, para que nós possamos um dia, né, entrar nesse estado de comunhão com Deus, que Jesus dizia isso, né, que ele vivia em comunhão com o Pai, né? Então, ele conseguia saber, né, compreender o pensamento divino, né, a vontade divina e colocá-la em prática, né? Por quê? Porque ele já estava harmonizado, sincronizado com as leis divinas. Ele não era rebelde como nós ainda somos, né? Então, ele conseguia, então, colocar em prática, apesar, né, daquilo, por exemplo, no momento ali da crucificação, foi um momento que ele disse, afasta de mim esse cálice, mas logo depois ele disse, seja feita a vossa vontade. Porque haveria sofrimento, né? Mas ainda assim ele sabia que ele precisava cumprir a vontade do Pai, né? Que era, mais uma vez, exemplificar, né? Como ele vai dizer para João, está lá no Boa Nova, do Verso de Campos, ele vai dizer que a caminhada ali no Gólgota, né, foi uma exemplificação, porque todos nós devemos pegar a nossa cruz e seguir, né, apesar da dor, né, da tristeza, ou de qualquer situação que a gente esteja enfrentando. Então, ele exemplificou isso para nós. Bom, Leon Denis é o próximo slide. Eu vou, então, vou trazer agora um pouquinho do Leon Denis para a gente caminhar entrar nesse processo do sentir. Então, a gente trouxe alguns conceitos aí, Kardec, né, traz o livro dos Espíritos, e vamos, então, caminhar para esse convite que Leon Denis nos faz de sentir Deus. Então, Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Fauves, nos arredores de Tours, na França. Nasceu em 1846 e desencarnou em 1927 com 81 anos. Ele nasceu numa família muito humilde, né? Concluiu o primário aos 12 anos e, a partir dali, ele se tornou autodidata, o que quer dizer que tudo que ele aprendeu a partir dali foi por leitura própria, busca própria, né? Não foi através de ensino regular, de uma faculdade. Ele trabalhou como representante comercial, né, numa empresa, e aos 18 anos, ele passando por uma livraria, ele viu o Livro dos Espíritos e adquiriu o livro, e então ele né, passou a ler os outros livros de Kardec, e encontrou ali, né, ele fala que ele encontrou ali as respostas que ele buscava, né? Então, ele torna-se palestrante e escritor espírita, né? E considerado um filósofo e poeta do espiritismo. Trouxe algumas frases para exemplificar isso, como a gente vê poesia e filosofia, né? No texto de Kardec. Ele fica cego um determinado momento da vida
e ele aprende braille para que ele pudesse dar continuidade ao seu trabalho, ao seu ofício, né, que ele tinha abraçado ali, da divulgação da doutrina espírita, continuar lendo, escrevendo, né, a partir dessa ferramenta que é o braille. E ele também vai contar nesse livro, O Grande Enigma, de uma encarnação que ele foi monge, né? E ele vai dizer como uma existência monástica, né, como monge, pode ser importante, né, porque ela vai ensinar a renúncia às coisas mundanas, né, a concentração do pensamento, porque eles trabalham muito, né, essa coisa do voltar para dentro de si, a meditação, a concentração, a austeridade dos costumes, né, porque são bastante rigorosos em relação aos costumes, é aquela questão que Emmanuel fala para o Chico, disciplina, 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 então eles vivem em uma disciplina constante, liberta, né, das sugestões materiais e permite também e auxilia nessa abertura nas questões espirituais. E aí ele vai dizer que numa tarde de inverno, em um passeio na costa azulada de Provença, ele ouve uma voz dizendo a ele: publica um livro que nós te inspiraremos, um livrinho que resuma tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho, valorizando a vida como oportunidade de evolução segundo as leis de justiça, amor e caridade. Então, apesar da palavra aqui, livrinho, né, nos remeter muito diminutivo, às vezes a gente usa para desvalorizar alguma coisa, mas, ao contrário, é um livro de alto valor, né, assim, espiritual, né, mas é porque ele é pequeno, e tem cento e poucas páginas, né, até um convite aí para que você possa conhecer esse livro, que é grandioso, né. E, então, nesse livro, a primeira parte, ele vai, então, se debruçar sobre essa questão de Deus, Deus e o universo, né? E nos trazer, né, uma reflexão sobre, né, quem, então, orquestra um universo que vibra num perfeito equilíbrio, né, e harmonia. Quando a gente olha para o céu, não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, eu gosto muito, principalmente em lugares assim, mais afastados, que a gente consegue ter uma visão melhor, né, das estrelas e de todo o universo, que ainda que sem os instrumentos adequados, né, só com o olho nu, né, mas é de uma beleza e de uma harmonia, né, que eu acho assim muito encantador. E se a gente tem um livro, um documentário sobre a vida de Eurípides Barçanufo, né, que é um espírita que nasceu em Sacramento, e ele tem uma história de vida muito bacana, né, e toda a obra dele foi inspirada ali, tinha um planejamento que foi acompanhado pela Mãe Santíssima, né. E aí tem um momento que ela aparece para ele, e ele fica muito atordoado, ele acha que ele está sendo mistificado, né, que não era possível ele ver Maria, né, só que aí ele entra em transe, ele psicografa um texto, né, onde ela diz para ele que ele fundasse uma escola com o nome de Allan Kardec, e que às quartas-feiras ela ensinasse o evangelho de seu filho, né, Jesus, e que também ele pudesse ensinar astronomia, né, que as crianças aprendessem a admirar a obra divina, né, e então ela pudesse valorizar, né, a criação do Pai. E então hoje eles têm até um observatório lá, bem bacana desse documentário, né, e ele então traz essa fala de Maria, essa experimentação. E se a gente, então, observando, né, esse universo, né, com a nossa pouca condição até visual, né, que a gente não tem esse alcance todo, mas nós podemos pensar, por exemplo, que a Terra ela tem um movimento, né, em torno do Sol, que ela para dar uma volta completa leva aí 1 ano,
são 365 dias, mas apesar disso, nós estamos estáveis, estamos aqui, né? Não estamos virando o tempo todo, girando o tempo todo, né? Porque existe a lei da gravidade e tudo mais. Então, são leis da física que regulam todo esse equilíbrio e harmonia, né? Tudo regulado pelas leis divinas. Então, assim, é muito bacana a gente pensar que, né, tudo funciona, né, de uma forma adequada, né, e que nos escapa, com certeza, né? E Leon Denis vai, então, se perguntar se é uma finalidade, uma lei no universo, ou se ele gira sobre si mesmo, né? E aí ele vai destacar, né, que os mundos são feitos, né, são formados de matéria, a matéria em si ela é inerte, né, ela não se move, mas quem a faz mover, né? Que força anima essa matéria, né? Então, aí ele vai dar como resposta, de encontro à resposta de Kardec, né? Ele vai então dizer que pois, a inteligência que governa os mundos. Essa inteligência se manifesta por leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo. Então, a gente precisa frisar aqui que são leis ordenadoras e conservadoras do universo, né? Quer dizer, elas colocam uma ordem, né, de funcionamento, né? As coisas não estão não são aleatórias, não estão funcionando de forma desorganizada, embora a gente às vezes tenha essa impressão, né? Nossa, está tudo fora da ordem. Não, não está fora da ordem. Existe um controle, né, que é exercido aí por Deus, por Jesus, né, que é o governador do nosso planeta. Até a lei de destruição, que ela parece contraditória, né, nós destruir, mas ela, na realidade, é uma lei de renovação. Ela nos permite a renovação constante das coisas, né? Quando acontece um desastre aí, natural, uma inundação e tal, a gente vê também um trabalho de reconstrução depois, né? E sempre que nós infringimos as leis divinas, nós vamos, então, fazer um trabalho, né, de restauração, né, de retomar o nosso equilíbrio junto a essas leis divinas. Então, é um trabalho constante, né, que ele retorna fazendo, tem sempre uma ordem e uma conservação e uma ordenação, sempre em movimento, né? No outro slide, eu vou, então, citar uma frase dele para vocês entenderem essa dimensão poética e filosófica dele. Ele diz assim: não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem, que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer, o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Por toda parte, à luz brilhante do dia, ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim, na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmuram nos ouvidos daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Ou seja, se a gente se colocar aí em posição de observar e de escutar a natureza, nós vamos então encontrar ali, né, Deus falando, né, através das suas obras, né? E tem uma passagem no Livro dos Espíritos também que ele vai, quando ele vai falar sobre a reencarnação, né, a função da reencarnação, por que nós reencarnamos, e aí ele vai discorrer sobre isso e falar que quando nós estivermos mais evoluídos, nós vamos poder estar em condições de contribuir para as obras divinas, né? Então, é importante também, quando a gente começa a aguçar os sentidos para poder sentir Deus através aí das suas obras, né? Nós também pensarmos de que forma nós podemos contribuir, né, para essa
obra da natureza, pelo menos começando não destruindo, né? Que nós temos feito isso, né? E ele também reforça que ele também está em cada um de nós, né? No templo vivo da consciência, que é aquele lugar sagrado, santuário, onde se encontra a divina centelha, ou seja, dentro de nós, na nossa consciência, no mais profundo da nossa consciência, nós vamos encontrar ali aquela centelha divina, né, que ela está em cada um de nós. E por isso, Leon Denis nos convoca, até no outro livro dele, que é o Problema do Ser, do Destino da Dor, né, a uma ampliação da nossa consciência. Ele vai dizer, dentro de um tópico que chama As Potências da Alma, ele vai dizer que a consciência é uma das grandes potências da nossa alma. Nós precisamos expandi-la, né, através desse processo de reflexão, né, de voltar o nosso olhar para dentro, fazer aquela avaliação que Santo Agostinho nos recomendava, né, a cada noite, a gente olhar para dentro de nós, pensar, nós fizemos hoje, nós prejudicamos alguém, né, ou não, enfim, para que a gente possa, no dia seguinte, refazer, né, aquelas, dar um passo atrás, né, do pedido de perdão, né, ou reparar um dano que nós tenhamos causado a alguém. Então, no momento de meditação, de reflexão, a gente vai poder expandir a nossa consciência. E aí, ele vai nos convidar, né, e dizer, homens, aprendei a imergir em vós e a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do nosso ser, quer dizer, lá no mais profundo de nós, né? E aí que a gente possa se interrogar, né, nesse retiro interior, né, e aprender a reconhecer-nos, a conhecer o poder escondido em nós, né, que está nessas potências da nossa alma. E ali, então, nós vamos encontrar o que ele diz das santas imagens do bem, da verdade e da justiça. Então, o bem, a verdade, a justiça, ela está lá como germe dentro de nós. Então, bastando nós buscarmos, né, aprofundar através da meditação, desse olhar, desse silenciar o nosso interior, nós vamos poder descobrir ali, né? E aí ele vai dizer que é isso que a gente encontra nos grandes escritores, músicos, pesquisadores e nos profetas, né? Que eles, então, trabalham, vêm como missão, né? Um trabalho de ajudar a alavancar a evolução da humanidade. E no capítulo 4 desse O Grande Enigma, ele vai também falar sobre as harmonias do espaço, vai falar da música, né? Dos músicos, e vai dizer que o silêncio que a gente observa no universo, ele é apenas aparente. Na realidade, existe uma impotência em nós, né, de ouvir essas vibrações que estão no universo, né? Mas que para seres mais evoluídos, portadores, né, de sentidos mais abertos a esses sons, né, a esses ruídos mais sutis do infinito, eles vão perceber que todos os mundos vibram, cantam, né, palpitam, e as suas vibrações, elas formam um imenso conceito, né? Então, só de ouvir isso, né, a gente já fica assim, né, com uma vontade, né, de estar em condições de ouvir essas vibrações do universo, né? E um dia, né, com certeza nós conseguiremos alcançar, né? Então, ele vai falar que quase todos os compositores de gênio, né, que, por exemplo, Bach, Beethoven, Mozart, eles percebiam, então, essas harmonias muito superiores ao que a gente pode imaginar, são impossíveis até de serem descritas. E ele vai dizer que Beethoven, enquanto compunha, ele dizia, né, ficar fora de si, em êxtase, né? E ele escrevia febrilmente na tentativa de poder reproduzir a música celeste que o deslumbrava, né? Bom, o próximo slide, ele vai, então, nos dizer que a ideia de Deus, ela se impõe a nós, né? E ele, então, vai dizer que Deus nos fala por todas as vozes,
do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do hino da terra, ou seja, do mais profundo da terra, ou descem dos espaços etéreos. E fala ainda no santuário do ser, ou seja, dentro de nós, né, nas horas de silêncio, de meditação. Então, olha que coisa linda, né, poética que ele traz para a gente, né, que a gente pode, Deus nos fala, né, desde o amanhecer ao entardecer, ele está falando para nós, através desse livro aberto, né, que nós temos a oportunidade a cada momento, né, de poder identificar, né, e também dentro de nós, através desse processo de silenciar, de olhar para dentro de nós, esse momento que a gente, principalmente que a gente vai finalizar falando da prece, né, é um momento onde a gente pode estabelecer essa comunicação e essa comunhão com Deus. E então ele vai dizer que a alma humana, ela se constitui o mais belo testemunho, né, da existência de Deus, que ela é uma irradiação da alma divina, né? E então ele vai nos convidar, né? Ele vai, alguns capítulos, ele vai trazer nos convidar a uma experimentação, né? No próximo slide, ele começa então com a floresta. E aí eu trouxe uma imagem, né? Porque às vezes nós não tivemos essa oportunidade de adentrar uma floresta, mas vamos tentar imaginar a gente entrando por uma floresta, e ele relata isso dizendo que ele entrou pela floresta e foi escurecendo, e ali ele permaneceu, e então, naquele silêncio, né, da floresta, ele conseguia sentir Deus, né, no silêncio da floresta. E ele então fala que a floresta, ela carrega ali o registro, a memória, né, dos nossos primórdios, né, tá? Para a gente pensar, né, nos povos primitivos que já fomos, né, nós ali buscávamos alimento, né, ali nós descobrimos o fogo, né, então a floresta traz esse registro do nosso início, né, antes de nós iniciarmos uma vida aí mais comunitária, mais social, de construções e tudo mais, né? E aí ele diz, ó alma humana, lê nas camadas do solo onde pisas a história da lenta formação dos mundos, a ação das forças imensas, preparando o globo para a vida das sociedades. E aí ele faz, então, uma leitura muito sensível desse contato com a floresta e traz, inclusive, um alerta que eu trouxe aqui para vocês. Por quê? Porque pelo momento que a gente está vivendo, muito grave, né? Onde a gente vê, assim, superaquecimento global, né? As temperaturas aí, a gente passando mal com esse calor, né? E por um desajuste, um desequilíbrio na natureza provocado pelo próprio homem, né? Então, ele diz o seguinte, ele conta que ele adentrou ali um bosque de castanheiras e ele vai fazer uma observação e trazer esse alerta para a gente. Estas árvores centenárias tremem ao vento, inclinando seus galhos pesadamente carregados, e elas parecem dizer ao homem, colhe os meus frutos, nos quais destilei o suco da minha medula. Guarda meus galhos mortos, que no inverno aquecerão teu lar. Toma, porém, não sejas ingrato, nem indiferente, porque toda a natureza trabalha para o teu proveito. Não sejas ingrato, senão as provações, as rudes lições da adversidade virão fatalmente atingir teu coração, arrancar-te, cedo ou tarde, a tua indiferença às tuas dúvidas, a teus erros e orientar teu pensamento para a compreensão da grande lei. Né? A grande lei, nós sabemos, as leis divinas são 10, né? Mas eu entendo que quando ele fala a grande lei, as leis divinas, né? Estão todas interligadas, né? Então, a natureza vai mostrar que tudo está
o seu lugar, né, dentro do universo, mas que também tudo sofre esse processo de transformação, né, como ele vai nos dizer, almas e coisas, né, sempre se transformando. A morte, ela vai ser apenas aparente, né, e aí ele vai dizer que aos tristes invernos sucedem os dias primaveris e cheios de promessas, né? Então, é um processo aí de vida, morte, renascimento constantemente, que a gente vê na natureza, e é o que também vai se dar conosco, né? O processo de morte é apenas uma libertação do espírito, para que ele possa ter novos aprendizados e depois retornar, né, no renascimento, com novas provas e novos aprendizados, né? Então, essa mensagem que ele traz aí, nesse olhar para a natureza, e esse alerta, né, é importante que a gente possa, então, refletir sobre isso. Tudo que a natureza entrega para nós, né, o que nós estamos devolvendo, de que forma nós estamos contribuindo para a obra da criação, para a permanência, para a conservação da natureza, né? No próximo slide, então, ele vai falar sobre o mar, né? E também um convite a quem já esteve, né, na praia, nesse contato, ou não, pode apenas imaginar, né? Ele fala que o mar nos lembra, né, da nossa pequenez, né, enquanto pela nossa forma material, que nós somos pequenos diante dessa grandeza, né, do mar, do céu, né, que a gente tem essa ideia de infinito, né? A primeira vez que eu fui na praia, eu era pequena, e eu lembro, assim, que me deu um certo pavor, né? Aquela coisa tão grandiosa, né, que você não vê fim, né? Então, aquilo realmente me deu. Quando ele fala sobre a pequenez do homem, eu lembrei, né, de eu pequena, né, de frente para o mar, e realmente, assim, achando aquilo muito assustador, muito grandioso, né? E eu me sentindo muito pequena ali diante daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que nos remete, assim, que apesar da nossa pequenez material, física, nós também somos grandiosos em termos de espírito, de alma, né? Porque nós podemos abarcar todas as coisas, né? Saborear as belezas, né, que se dão a ver aí na natureza, desenvolver também os seus ensinamentos, ou seja, um processo de aprendizado ali junto da natureza. Eu lembro que, sempre lembro, né, meu pai, que nasceu, né, num sítio, e quanto conhecimento ele trazia para a gente, assim, quando o movimento dos ventos, ele falava, vai chover, não vai chover, né? Ele tinha essa leitura, né, por causa do contato muito próximo da natureza, que a gente foi perdendo isso, né? E o mar também, ele vai dizer que vai nos dar esse tom de calma e gravidade, né? O momento em que as ondas estão lentas e há outras vezes que o mar se revolta, né? E traz dá a sensação de gravidade no movimento das ondas. E que ele também é um grande regenerador, ou seja, ele atua, né, no processo de regeneração da própria terra, porque sem o mar, a terra não, ela seria estéril, né? Como nós falamos, né, 70% do nosso planeta é água, né? Então, ele vai ser responsável por todo o sistema de irrigação do planeta, né, do globo terrestre, e é também uma escola de heroísmo, porque ele apresenta para nós um constante perigo, né? E a partir daí a gente precisa, então, aprender, né, com o mar, né? Ter respeito a ele, né? E também um autodomínio para lidar, né? Para estar diante dessa coisa gigante, imensa, que é o mar. Né? Então, ele traz também esse processo de aprendizado constante, né? Vai exigir de nós esse aprimoramento, esse aprendizado. Ele vai também falar que o mar nos traz uma imagem de poder, de extensão, de duração, né? E que achei muito bonito isso também, que o fluxo e refluxo das ondas, né, o vai e vem das ondas, ele vai nos dar um tom da respiração do mar, né? Vai e volta. E que
Se a obra essencial é amar e multiplicar, a gente vai ver isso muito claramente debaixo das águas, né? Então, ele vai dizer a quantidade de ovos, de germes, de infusórios, né? Que a gente encontra, o mar é como se fosse uma imensa cuba, sempre em fermentação de existências, sempre em trabalho de parturição. Então, um processo de renovação ali muito grande, né? E aqui, então, ele vai ver, né, nesse movimento, né, a lei do progresso, né, de renascimento, de reconstrução, de renovação, que aí ele vai dizer que só se explica pela existência de uma causa inteligente, de uma energia incessante que penetra e evolve toda a natureza. E então, essa força que vai reger e estimular essa renovação, né, da vida para o bem, para o belo e para o perfeito. Eu acho que essa é uma frase, quando ele fala dessa energia que nos envolve, né, eu acho que a gente pode também ter essa dimensão de Deus, né, que é essa energia que nos envolve, nos estimula e que nos leva nesse processo de progressão, né, de elevação, para o bem, para o belo e para a perfeição. Isso nos dá assim, um otimismo, uma alegria, né, porque mesmo que a gente sinta às vezes na vida, assim, a vida está um pouco estática, está paralisada, não, talvez por uma necessidade de a gente estar nesse momento mais estático, talvez favorecendo um processo de reflexão, né? A gente nunca está caminhando para trás, a gente está sempre em processo evolutivo, né? Deus cuida disso, né? Sempre nos auxiliando a cada nova possibilidade, a cada nova reencarnação, né? A esse processo de crescimento. O próximo slide, ele vai, então, nos convidar a subir a montanha. Eu queria também que vocês imaginassem, né, uma subida à montanha. Vamos lembrar de Jesus também, que sempre se afastava no momento em que ele queria estabelecer essa comunhão com Deus, ele subia o monte, né? Então, vamos imaginar a gente ali subindo uma montanha. E ele, então, vai dizer que ela tem também um princípio regenerador, que acalma os nervos, né? E vamos lembrar aí de a períodos anteriores, onde era muito comum existirem clínicas em lugares de grande altitude, né? Que eram clínicas voltadas aí para o tratamento pulmonar, respiratório, mas também de processos mentais, né? De distúrbios mentais. Então, talvez aí, ciente desse poder regenerador das montanhas, né? E aí ele vai também dizer que quando a gente está no alto da montanha, essa é uma vastidão, né, que abre essa perspectiva no nosso olhar, né? Lembramos aqui também lá no Evangelho, onde ele vai falar do ponto de vista, né? Quando você está no centro, você tem um olhar sobre o seu entorno. Quando você sobe para o alto de uma colina, você vai ver aquilo de uma outra dimensão. Né? Aquilo se torna pequeno diante aquela imensidão, que a visão, né, ela se expande, ela amplia, né? É como também quando a gente se afasta de um problema e a gente pode ver que ele talvez não seja tão grande assim, né? E a gente, desse olhar de amplidão, você vê também outras pessoas vivenciando situações difíceis, então você pensa, não sou só eu, né? Não sou a vítima, né, de uma situação, todos nós passamos determinados momentos, né, aí mais difíceis, mais dolorosos, mas são também passageiros, né? Então, ele vai falar que também do alto, né, no alto, os pulmões nossos se dilatam, né? Os obstáculos para a subida da montanha, eles vão estimular, então, o nosso esforço, né? Vão também funcionar como um fortalecimento para os músculos, né? E as potências intelectuais, elas podem também se reconstituir, porque esse estar no mais alto, né, pode favorecer também esse processo de introspecção, de reflexão. E, já caminhando para a gente finalizar, próximo slide, um capítulo em que ele vai falar
capítulo 7, a ideia de Deus e a experimentação psíquica, então ele vai nos dissertar um pouco sobre a prece, né? Que é esse momento, essa oportunidade da gente estabelecer, então, uma comunhão com Deus, né? E aí vamos lembrar no que Kardec também nos traz no Livro dos Espíritos, né? O que deve conter uma prece: o louvar, o pedir e agradecer, né? O louvar é um momento de enaltecer a obra divina, e que eu acho que esse estudo nos ajuda a despertar esse olhar, né, para enaltecer Deus através das suas obras, né? E até também reconhecer, né, nós só podemos louvar a Deus, algo que está acima, que é a causa de todas as coisas, né, causa primária de todas as coisas, se nós tivermos noção da nossa pequenez, né? E isso também, né, desde o conceito que nós nascemos simples e ignorantes, vamos caminhar para a perfeição, nós também podemos compreender que somos perfectíveis, mas ainda estamos caminhando e precisamos muito da ajuda, né, superior para que a gente possa alcançar essa perfeição. E pedir, talvez seja a maior parte, né, das pessoas, e nós também, né, estamos em processo de aprendizado, mas a maior parte de nós lembra sempre de pedir, em primeiro lugar pedir, né, não louvar, né, e muitas vezes, somos tão afoitos nesse pedir que também não damos o tempo e alcançamos, né, essa escuta da resposta, né? Que pode vir no amanhecer, né? Quantas vezes a gente deita, faz a nossa prece, pensa, né, nas nossas necessidades, nos problemas que nós estamos envoltos, e nós acordamos com uma solução, com uma resposta, uma palavra que seja, que ela é indicativo de algum caminho, né? Então, fiquemos atentos, né, nesse momento também da resposta, porque muitas vezes a gente espera, assim, que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que a gente deseja, mas nem sempre, né? Por quê? Porque Deus sabe o que é necessário para nós. Nem sempre o necessário é o que nós desejamos, né? Muitas vezes é a espera, nós precisamos aprender a esperar, né? Então, muitas vezes é ainda uma situação de dor, de permanência ali na dor, porque vai ter ainda um aprendizado que nós vamos poder obter ali naquela situação. Então, assim, não é exatamente sempre aquilo que a gente deseja, né? Mas precisamos também entender que, com certeza, vai ser aquilo que a gente precisa, né? E agradecer, né? Que também vai demandar de nós esse olhar para a gratidão, né? Para que possamos, então, entender que o que nós temos, o que nós somos, né? É graças aí, né? A Deus, a oportunidade que nós temos de estar, né, nesta encarnação, evoluindo, aprendendo um pouco mais, né? Então, todas as oportunidades que a gente tem, que às vezes a gente não consegue ver como oportunidade, né? Mas a gente também precisa desenvolver esse olhar, mesmo a dor, as dificuldades, são oportunidades de crescimento para nós. Muitas vezes a gente só vai avaliar isso depois, quando passa, né? Nossa, tal situação foi difícil, mas também eu aprendi tal coisa assim, assim, né? Então, isso é muito valioso, né? Então, nós precisamos aprender também a ter gratidão, né, por tudo que nós passamos, né? E ele vai dizer que, então, esse momento da prece, né, a gente pode alcançar, é uma irradiação da alma, né, onde, então, a gente vai estabelecer essa comunicação, esse contato com Deus, buscando elevar o nosso pensamento para entrar em contato, em sintonia, né, com Deus. E aí ele chama até isso de um transporte do coração, ou seja, a gente tem que transportar o nosso coração para Deus, né? Não querer que ele venha, né, até nós, né, nesse sentido do rebaixamento, mas buscar elevar, né, nos sintonizar. Às vezes vem através com a ajuda, né, de uma música, nós tivemos aqui no início essa harmonização com a música, né, buscar uma música que seja tranquila, que a gente senta, né, que serena o nosso coração, e ali assim a gente vai elevando o nosso pensamento.
buscar silenciar esses pensamentos mundanos, né, ligados ao nosso cotidiano. A gente sempre, nosso pensamento, ele é muito ágil, né? Toda hora a gente pensa uma coisa, pensa em outra, né? Está sempre pulando, né, de galho em galho. Então, assim, é um momento que a gente deve buscar acalmar o nosso pensamento, o nosso coração, para a gente poder, então, se sintonizar, né? É um ato da vontade que vai exigir um esforço nosso, né? E vai exigir também, né, vai estar envolvido na prece, esse momento de comunhão, a fé, né, que é a crença, né, a confiança, né, em Deus, que é esse momento de entrega que nós ainda temos muita dificuldade, que está lá no Pai Nosso, né, que é o seja feita a vossa vontade. A gente muitas vezes, né, quer que seja de acordo com a nossa e não com a vontade do Pai. Então a gente tem dificuldade ainda de fazer essa entrega, né? E a sinceridade, ou seja, é abrir o nosso coração, né? Abrindo assim no sentido de expor também as nossas dificuldades, as nossas mazelas, né? Aquilo que nós ainda os nossos erros, né, onde nós ainda tropeçamos, para pedir o auxílio. Isso só a gente consegue com humildade, né, abrindo nosso coração com sinceridade, né, e com essa, exercitando a nossa humildade aí, né. E ele, então, vai também dizer que a vida do homem de bem, né, que é um conceito que o Kardec traz também no Livro dos Espíritos, é uma prece contínua, né, uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Ele não precisa mais de palavras, nem de formas exteriores para exprimir sua fé. Ela se exprime através de todos os seus atos e de todos os seus pensamentos. Então, nós ainda vamos chegar nesse momento, né, de estarmos aí nesse conceito de homem de bem, né, onde os nossos atos, né, vão ser a expressão de um pensamento de elevação, de caridade, de auxílio ao próximo, né? Então, estabelecendo essa comunhão com Deus e com o próximo, né? Então, meu voto é assim, que, né, através desse estudo, a gente possa, então, começar a ampliar esse olhar, né, sobre o que é Deus na nossa vida, né? E buscar sentir ele, vivenciar, né, a presença de Deus na nossa vida, através, então, da natureza, né, e também dentro de nós, e praticando, né, através da prece, esse momento de estabelecer, essa oportunidade de estabelecer e ampliar essa comunhão com Deus. E como Leon Denis nos diz, né, que nós possamos ter uma alma capaz de compreender Deus, né, e um coração digno de amá-lo. Acho essa frase maravilhosa, né? Então, meu voto é esse, que nós possamos, então, ter uma alma, ou desenvolver, né, essas potências da nossa alma capaz de compreender Deus, né, e um coração capaz de sentir. Que assim seja.